Bom, pessoal, dando continuidade então, a gente parte aqui agora do exercício 9, onde a gente tem um arco X que pertence ao segundo quadrante e o seno dele mede 5/13. Determine o valor de cosseno. No segundo quadrante, essa informação aqui nos faz saber que o cosseno é negativo. Então, lá no final, quando a gente tiver que definir qual vai ser o sinal do cosseno, né? A gente vai ter que definir o sinal negativo para ele. O que a gente vai usar? A fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, o seno que me foi dado, 5/13, eu vou elevar ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu já vou isolar aqui o cosseno ao quadrado de x. Esse 5/13 aqui, ele está somando, né, ao quadrado, ele vai subtrair. Então, vai ficar menos 25/169. Aqui eu vou ter que fazer o MMC e subtrair, né, ou posso jogar direto na calculadora. Isso aqui vai me dar 144/169. Então, isso é o cosseno ao quadrado de x. Agora, eu tenho que tirar esse quadrado. E o contrário de elevar ao quadrado é a raiz quadrada, mas como o quadrado é uma potência de expoente par, eu tenho que colocar o mais ou menos na frente da raiz para depois definir qual vai ser ali, ok? Então, aqui eu tenho mais ou menos raiz quadrada de 144/169. O cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, desse mais ou menos, eu vou usar o sinal negativo. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 169 é 13, 12/13. Só isso. Tranquilinho? Exercício 10. Para que valores de x, com x entre 0 e 2π, veja que isso aqui ele colocou uma volta inteira, só tirou o 0 e o 2π, mas qualquer outro arco dentro dessa primeira volta inteira está válido. A expressão 1 sobre cosseno, 5 menos cosseno de x tem o seu valor mínimo. Vamos chamar esse valor mínimo aqui de V, ok? V vai ser o meu valor mínimo. Esse valor mínimo V, ele vai acontecer numa das extremidades do cosseno, certo? Numa das extremidades do cosseno. E aí eu preciso analisar quais seriam as extremidades do cosseno. Lembra que o meu cosseno de x é um valor que está limitado de -1 a 1. Nesse caso aqui, até é curioso a gente perceber isso, como ele não colocou nem o 0, ó, é só menor, e nem o 2π, que é só menor, ele não entraria aqui o 1. Então, o correto nesse caso seria eu apagar aqui, ó, porque cosseno de x vale 1 no 0 e no 2π. Então, eu estou trabalhando com valores de cosseno nesta margem aqui. E aí eu tenho uma fração. Eu vou chamar essa fração de v, né, para depois tentar pensar no valor mínimo. O cosseno está no denominador. E aí uma fração, ela vai ser maior quanto menor for o meu denominador. Como assim, professor? Ora, 1/2 é maior que 1/3, que é maior que 1/4, que é maior que 1/5. Ou seja, quanto maior o meu denominador, menor vai ser o valor da fração. E isso se eu não mexer no numerador, ok? Então, eu tenho essa relação inversamente proporcional. Beleza. Se eu quero o valor mínimo V, eu tenho que colocar essa fração no maior valor possível para o denominador. Só que o cosseno está negativo. Se eu trouxesse aqui o cosseno valendo 1, você concorda comigo que 5 menos 1 ia ficar 4? Aí o cosseno zero já ia ser maior aqui. 5 menos 0 ia ficar 5. E 1/5 ia ser menor que 1/4. Mas o cosseno ainda pode chegar no sua extremidade menor, que é o -1. Então, se eu substituir o -1 no lugar do cosseno, eu vou ficar com isso aqui, ó, 1 sobre 5 menos -1. E menos 1 vai ficar mais 1. E 5 mais 1 é 6. Então, 1/6 é o valor mínimo dessa fração.
Tá ok? 1/6 é o valor mínimo dessa fração. Eu podia dizer que o resultado dessa expressão, vou fazer aqui de uma outra maneira, vou até colocar aqui uma outra caneta aqui, tá? A expressão E, tá? O resultado dessa expressão, ela ia depender do valor do cosseno. E aí eu poderia ir trabalhando isso a partir do valor do cosseno, a partir dessa expressão aqui. Então eu faria aqui, ó, eu tenho cosseno variando entre isso e isso. Como é menos cosseno que eu tenho aqui, eu colocaria menos cosseno. E aí vocês lembram que eu falei em sala de aula que se eu multiplico por -1, eu tenho que inverter tudo. Inverte a desigualdade. Então o -1 vai ficar mais 1. E aí o menor ou igual vem para cá. E o 1 vai ficar -1. Aí eu tenho 5 somando. Então eu vou somar 5. Isso vai de -4. Aí, opa, esqueci de pôr o 5 aqui. Perdão, não é -4, não é mais 4, né? Se eu vou somar 5, 5 menos 1 dá 4. 5 menos cosseno de x, soma 5 aqui, dá 6. E aí eu vou inverter isso. Ao inverter, eu também inverto as desigualdades, tá? Então, se eu inverto 1 sobre 5 menos cosseno de x, eu preciso inverter as desigualdades de lugar, porque o inverso de 4 é maior que o inverso de 6, né? 1/4 é a extremidade maior, 1/6 é a extremidade menor. Ou seja, essa expressão E que eu tinha ali, ela vai variar de 1/6 a 1/4, sem chegar no 1/4 por causa que aqui não está aceitando nem 0 nem 2π. Então, o valor mínimo é 1/6. Qualquer uma dessas duas maneiras de resolver está correta, tá? Escolha aquela que você achar mais prática para a sua resolução. Exercício 11. Sabendo-se que cosseno de alfa é igual a 3/5 e que alfa está entre 0 e π sobre 2. O que é 0 e π sobre 2? É o primeiro quadrante, né? Então, beleza. No primeiro quadrante é todo mundo positivo. Maravilha. Não tem como errar sinal, hein? Cuidado. Cosseno de alfa é 3/5. Pode-se afirmar que a tangente de alfa vale? Ah, ele quer a tangente. Mas a relação de cosseno com tangente, eu tenho que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Eu já sei o cosseno, eu preciso do seno. E para achar o seno, eu vou usar a fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, eu tenho aqui seno ao quadrado de alfa mais 3/5 ao quadrado. Opa, esse parênteses ficou feio. Igual a 1. Seno ao quadrado, vou isolar o seno ao quadrado aqui, igual a 1 menos o 3 ao quadrado é 9, o 5 ao quadrado é 25. Já vou tirar o quadrado dali, fazer mais ou menos raiz quadrada. Então, seno de alfa vai ser mais ou menos raiz quadrada. 1 inteiro menos 9/25 vai dar 16/25. Tirando a raiz quadrada, lembrando que o alfa está no primeiro quadrante, ou seja, ele é positivo, o seno de alfa é 4/5. Beleza, achei o seno, eu consigo calcular, então, a tangente. A tangente de alfa vai ser 4/5 dividido por 3/5. Divisão de fração, conserva a primeira, 4/5, e multiplica pelo inverso da segunda, 5/3. Gente, é muito comum, quando a gente está calculando tangente a partir de seno e cosseno são frações, é muito comum que essas frações tenham o mesmo denominador. Então, você poderia já simplificar direto aqui os denominadores, ou fazendo assim como eu fiz, conserva a primeira e inverte a segunda, vai simplificar do mesmo jeito, tá bom? Então, isso é muito comum, se acostume, você vai perceber isso quando o seno e o cosseno estão em formato de fração. A hora de calcular a tangente, os denominadores normalmente são os mesmos. Então, a tangente vale 4/3, que é o que aparece aqui no item A. Beleza? Exercício 12. Determine o valor de x que verifica simultaneamente as igualdades seno de alfa igual a x mais 2 e cosseno de alfa igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado.
Eu poderia partir das ideias, né, de que seno tem que estar entre -1 e 1, cosseno entre -1 e 1, mas eu vou deixar isso para pensar depois. Se eu tenho o seno de alfa e o cosseno de alfa em função de uma mesma variável x, eu posso trazer a fundamental e trabalhar essa relação com os valores em função de x. Então, se o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa dá 1, eu posso dizer que x mais 2, que é o seno ao quadrado, mais a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, também ao quadrado, é igual a 1. Fazendo isso, eu consigo, então, chegar numa equação que só tem uma incógnita, o x. E aí, então, agora eu vou trabalhar essa equação. Aqui eu tenho um produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Já no segundo quadrado aqui, ó, a raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso sim simplificar. E aí eu tiro da raiz quadrada 1 menos x ao quadrado, igual a 1. Olhando para essa expressão, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. Esse 1 que está somando aqui, tem um 1 somando no segundo membro da equação, se eu subtrair uma unidade dos dois lados, zera também. Sobrou ali um 4x mais 4 igual a 0. Eu já vou isolar esse 4x aqui, tirar o 4 que está somando, vai ficar menos 4, e aí eu vou dividir por 4, x igual a menos 1. Porém, é sempre importante eu verificar. Eu vou fazer uma verificação desses valores. Por quê? Porque eu tenho restrições de resultado para seno e cosseno, ok? Então, o seno de alfa seria menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. O seno pode ser 1? Pode. Inclusive, eu sei até para qual valor o seno é 1, né? Seno de π sobre 2 vale 1. E o cosseno de alfa? Teria que ser raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado. Cuidado, porque o menos 1 que vai levar ao quadrado vai ficar positivo, mas tem um menos na frente. Então, acaba ficando negativo. 1 menos 1 dá 0, raiz quadrada de 0 é 0. E o cosseno pode ser 0? Pode também. E isso confirma, né, o alfa valendo π sobre 2? Sim, porque no alfa π sobre 2 o cosseno é 0 e o seno vale 1. Então, qual é o valor de x? X igual a menos 1. Como ele não tinha trazido para mim, né, necessariamente uma equação, eu não vou escrever um conjunto solução, tá? Mas aí, a maneira de deixar seria essa resposta aqui mesmo, x igual a menos 1. Beleza? Exercício 13. Calcule o valor de t, tal que t igual a cosseno de x mais seno de x, sabendo que a tangente de x é igual a menos 1, e que o arco x pertence ao segundo quadrante. Opa! Tem algumas ideias que eu poderia aplicar nesse exercício. E eu vou resolver ele de duas maneiras. Primeira ideia, eu vou trazer a ideia da tangente como seno dividido por cosseno. Se eu trago para você que a tangente é seno sobre cosseno, e ele está falando que a tangente vale menos 1, então eu tenho que seno de... eu usei alfa aqui, mas é x, né? Deixa eu colocar aqui na variável certa. Aqui, né? Seno x, cosseno x. Então, eu tenho aqui, ó, seno dividido por cosseno igual a menos 1. Contrário da divisão, multiplicação, seno de x igual a menos cosseno de x. E aí, gente, eu poderia levar isso agora na fundamental, trocar lá o seno por menos cosseno, executar a fundamental, achar o valor do cosseno, achar o valor do seno e aí calcular o valor de t. Mas t é cosseno mais seno. Se eu disser que seno é menos cosseno, eu vou ter que t é cosseno de x mais menos cosseno de x. Quanto que dá cosseno de x mais menos cosseno de x? Um anula o outro. T igual a 0. Ok? Uma outra maneira interessante de eu pensar esse exercício é eu tentar descobrir quem é o arco x. Lembra que tangente de π sobre 4, ou 45 graus, vale 1? No segundo quadrante, eu tenho o simétrico do π sobre 4, tendo a tangente valendo menos 1.
porque na tangente o segundo quadrante é negativo. Então, eu posso dizer ali que aquele arco x é o simétrico do π sobre 4 no segundo quadrante, é 3π sobre 4. E aí, sabendo quem é o meu arco x, eu poderia calcular o valor do seno e cosseno. Seno de 3π sobre 4, cosseno de 3π sobre 4. Como são arcos notáveis, né? Como é um arco notável, eu sei que o seno é raiz de 2 sobre 2, lembrando que o seno no segundo quadrante é positivo, e o cosseno, que é negativo no segundo quadrante, menos raiz de 2 sobre 2. Então, o meu t vai ser menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, da mesma forma, t igual a zero. Beleza? Então, duas maneiras de resolver esse exercício 13 aí. Exercício 14. Se x pertence ao intervalo que vai de π a 3π sobre 2, que intervalo é esse? Π a 3π sobre 2. Π era meia volta, 3π sobre 2 é 3/4 de volta. Isso aqui é o terceiro quadrante, ok? E cosseno de x igual a 2k menos 1. Então, k varia num intervalo. Opa! No terceiro quadrante, espera lá, o cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é zero. Isso significa que esse cosseno de x no terceiro quadrante, ele está variando de menos 1 até zero. Aberto e aberto porque aqui os intervalos são abertos, né? Colchete virado para fora. Se eu trocar o cosseno de x por 2k menos 1, eu consigo então resolver essa inequação simultânea e achar o valor de k dentro de um intervalo. Para tirar primeiro o menos 1 que está subtraindo, o contrário da subtração é a soma. 1 menos 1 dá 0, 2k menos 1 mais 1 dá 2k, 0 mais 1 dá 1. E agora divide por 2. 0 dividido por 2 é 0, 2k dividido por 2 é k, 1 dividido por 2, 1 meio. Pronto. Posso dizer que o k pertence a um intervalo aberto, que vai do 0 até 1 meio, também aberto para 1 meio. Isso aqui está aqui na letra C. Beleza? Vou dar uma paradinha aqui, para não estender um vídeo muito longo. No próximo vídeo, a gente continua a partir do exercício 15. Tá ok? Segue aí.